Eu tenho uma experiência pessoal, né? Por ser pessoa com deficiência, eu tenho um impedimento de natureza sensorial, problema de visão, e sou promotor de justiça e, dentre as atribuições da minha promotoria, está exatamente a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E, além disso, realmente vi que poderia aprimorar o meu trabalho, o meu exercício profissional, compreender melhor e até mesmo do ponto de vista de uma evolução pessoal, focando realmente nos estudos de pós-graduação, no mestrado e no doutorado, exatamente verificando, discutindo, estudando e aprofundando na área dos direitos das pessoas com deficiência, procurando trazer uma contribuição que juntasse, que alinhasse esses três ângulos, essas três dimensões. A dimensão da pessoa, Vicente Elísio, pessoa com deficiência, do promotor Vicente Elísio e do agora, desde sexta-feira passada, dia 21, do doutor em ciências jurídicas Vicente Elísio, pessoa com deficiência. Doutor, muita gente que tem algum tipo de deficiência, acho que por algum motivo fica muito estagnado na vida, parado, né? Talvez pensando que isso seja uma dificuldade para que ele vá adiante. Isso nunca foi empecilho para você? Não, e assim, Sidney, eu vou tentar traduzir ao máximo a nossa tese jurídica de modo a que todos entendam, até porque há uma incompreensão, há uma série de equívocos, não só entre as pessoas em geral, mas particularmente também entre os juristas. As pessoas, quando se diz alguém é pessoa com deficiência, alguém é portador de deficiência, alguém tem uma necessidade especial, as pessoas veem na mente, associam logo a ideia de que deficiência é uma doença, é um estado patológico, é um problema de nascença ou adquirido posteriormente. Então, assim, a força dessa ideia de que a pessoa com deficiência é doente, ela é realmente impressionante. E aí, eu venho dizer, procurar demonstrar às pessoas exatamente que essa é uma das formas de compreender a deficiência, mas essa não é a única forma de entender a pessoa com deficiência. E aí o seguinte, existem pelo menos três modos de falar de deficiência. Alguém pode dizer que deficiência é uma doença, e aí a pessoa diz deficiência física, deficiência mental, deficiência intelectual, deficiência sensorial. Há também quem diga, isso é um modo biomédico de entender a deficiência. Há quem diga também que não, que o problema das pessoas com deficiência está no ambiente social, na convivência em todos os ambientes, na escola, no trabalho, em casa, que as pessoas discriminam quem tem alguma diferença, obviamente uma diferença física, mental, intelectual, sensorial, e não entendem que esse problema não está exatamente na pessoa, e sim a forma como o ambiente foi moldado, dando um exemplo bem simples, a ideia, né, que todos têm, de você viver numa casa cheia de teto integral, de batentes, para uma pessoa que é cadeirante e uma pessoa surda. E o único problema que ela enfrenta é porque as outras pessoas não sabem com ela se comunicar. Então, quem entende dessa forma, o problema não está no meio ambiente, está onde ela se encontra, né? Que as pessoas, ou por obstáculos materiais, ou pelo comportamento das pessoas, a pessoa com deficiência é excluída. O terceiro modo de entender as pessoas com deficiência é o que o direito brasileiro, o que a Constituição brasileira diz hoje, que pessoa com deficiência, ela tem um impedimento, mas não é em razão disso que ela tem dificuldades, é porque ela encontra obstáculos no meio social.
Esses obstáculos podem ser na escola, porque a escola não está adaptada, né, não tem os equipamentos necessários para atender às necessidades especiais. É porque muitas vezes os colegas, os outros alunos são preconceituosos com aquele aluno com deficiência. É porque a equipe, né, o corpo docente, os professores, a gestão da escola não sabe como lidar com aquela pessoa, e em razão disso, não porque ele tem aquele problema, né, aquele problema físico, mental, porque, de fato, as pessoas, ou o ambiente, ou o comportamento, impedem que essa pessoa participe em igualdade de condições com a gente. O que isso quer dizer? Não quer dizer que as pessoas sejam absolutamente iguais. Não, elas são cada um de nós somos diferentes, então, comparado com os outros. Mas que essas diferenças, elas podem ser resolvidas desde que as pessoas entendam que as pessoas com deficiência são pessoas humanas, são pessoas que devem ser respeitadas e incluídas do mesmo modo que as demais pessoas. As escolas, de modo geral, elas têm muito ainda para poderem tem um caminho longo ainda para poderem se adequar à realidade de receber a pessoa com deficiência e assistir essa criança ou esse aluno, seja ele mais jovial, né, de uma idade até 20 anos, para aí já vai estar na faculdade, né? Mas falta muito ainda para isso? Olha, com certeza falta muito, Sidney, mas eu prefiro destacar, lógico, isso é uma questão que deve ser enfrentada pelos poderes públicos, pela sociedade, pelo movimento das pessoas com deficiência, por todos nós, pelos meios de comunicação, e aí você está dando a sua contribuição nesse momento, quando a gente debate a questão, mas eu quero destacar que existem diversas experiências exitosas na área da educação, no Brasil e no mundo. Eu queria dar só um exemplo que realmente chamou minha atenção, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Norte, fez há pouco tempo, a uma escola de educação infantil de Natal, escola privada, que atende alunos com surdez. E aí, qual foi a estratégia para incluir essas crianças com surdez? Foi exatamente ensinar a língua de sinais a todas as suas crianças. Não só trabalhar especificamente, exclusivamente, com o aluno surdo, mas sim ensinar todos os colegas da classe a se comunicar pela língua de sinais. Isso é assim que se realmente pode garantir a inclusão plena na escola, no trabalho, em todas as áreas, né, nos espaços de recreação, de lazer, né, no esporte. Veja aí o caso das Paralimpíadas, por exemplo. Certo. Doutor Vicente, deixa eu perguntar. Nesse período de pesquisa que o senhor estava fazendo, né, o senhor esteve na África, não foi? Exato. Como é que foi lá? O que é que o senhor viu de experiência? Quanto tempo passou lá? Olha, Sidney, foi uma grande experiência de vida. Eu passei 60 dias em Moçambique, mais precisamente na capital de Moçambique, em Maputo, fazendo um doutorado sanduíche na Universidade Eduardo Mondlane, e lá participamos de um seminário internacional com ampla participação de pessoas com deficiência. Lá há um movimento de pessoas com deficiência importante. E, assim, foi uma grande experiência de vida para mim. Obviamente que lá nós verificamos algumas dificuldades maiores do ponto de vista das condições econômicas lá do Estado, né, do povo de Moçambique, mas, por outro lado, verificamos que a causa, né, da inclusão é uma causa internacional. Isso foi, para mim, uma grande experiência. Eu fiz uma pesquisa lá, que foi inclusive publicada em um livro,
fiz uma pesquisa, além de um seminário internacional, que participamos com ampla participação de pessoas com deficiência lá no Moçambique. Tivemos também, fizemos uma pesquisa exatamente sobre inclusão educacional de alunos com deficiência em Moçambique. Uma rica experiência com investigação na área do direito, mas também na área voltada para a efetivação da educação de alunos com deficiência. Foi muito importante e foi até publicado no livro internacional. E é fácil de encontrar essa publicação, doutor? Olha, uma boa pergunta, se você me deu a ocasião de dizer. Eu tenho um reconhecimento muito grande das instituições que permitiram que eu desenvolvesse isso, particularmente a UFRN, a UFPB e ao Ministério Público, né, que permitiu, me autorizou a fazer o mestrado e o doutorado. E aí, inclusive, fazer essa viagem internacional. Então, eu tive o cuidado de fazer doações de exemplares do livro à universidade, aqui o SERES, aqui a Biblioteca SERES, a biblioteca da UFRN, a biblioteca lá em Natal, a biblioteca do Ministério Público lá em Natal, e assim, andamos distribuindo esses exemplares. Inclusive aqui, quem aqui de Caicó tiver interesse, na biblioteca do SERES está à disposição, e lá em Natal, na UFR, na UFPB também temos, né, e no Ministério Público. Doutor, quando o senhor estava ainda fazendo a pesquisa, eu vi que eram muitos dias de estudos, noites a fio, inclusive. Às vezes eu falava com o senhor, estou estudando. O negócio foi puxado, né? Foi puxado, sim, né? Porque assim, a viagem, sim, quero registrar, muito importante, porque eu não teria conseguido fazer isso sozinho, com recursos próprios. Eu tive uma bolsa do Ministério da Educação, da CAPES, certo? Que é o Centro de Aperfeiçoamento, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino de Nível Superior, então uma bolsa do governo federal, do Ministério da Educação, e foi o que custeou nossa ida e nossa estadia, praticamente tudo foi o governo brasileiro. Então, isso é importante dizer. Agora, que lá não foi brincadeira, porque era muito tempo de pesquisa, de estudo, algumas dificuldades lá em termos assim de internet, né, de disponibilização de documentos. Não é como é aqui no Brasil, que a gente acha tudo, né? Mas como lá era a capital, eu visitei o Congresso Nacional, que é a Assembleia da República de Moçambique, várias bibliotecas, Ministério da Educação de Moçambique, a própria universidade onde eu estava fazendo doutorado, Sanduíche, as entidades de pessoas com deficiência, quer dizer, foi nesses locais que eu consegui coletar o material e realmente fazer a redação do texto. Doutor, como é Moçambique em termos de acessibilidade? Lá é melhor do que aqui? Não, olha, temos os mesmos problemas. Assim, a ideia da acessibilidade é um processo que eu tenho discutido muito isso. Nós temos uma série de edificações antigas, né, que em parte estão sendo adaptadas, e nós temos uma parte das novas edificações, das novas obras, que já são construídas com acessibilidade. E acessibilidade, entendido, né? Não é aquela rampinha para o cadeirante, porque a pessoa com um problema visual, a pessoa com um problema físico, elas vão ter necessidade. As pessoas idosas, né, que é a questão da mobilidade,
elas vão ter necessidades específicas. Então, muitas vezes, botou a rampa ali e está resolvido. Não, muitas vezes você precisa de um elevador, por exemplo, que esse elevador ele seja sonoro, né? Quando você aperta nele, ele diz onde está, para onde vem, para onde vai, essas coisas todas. A sinalização das partes de vidro, que muitas vezes as pessoas, mesmo não necessariamente uma pessoa cega ou uma pessoa mais pessoas que têm baixa visão, ou mesmo pessoas que têm só um pequeno problema de visão, termina trombando, né, nos vidros. Doutor, então a gente, aqui no Brasil, a gente precisa andar muito em relação a essa questão da acessibilidade ainda? Tem muito o que conquistar? Com certeza. Mas quero registrar sempre nessa linha, Sidney, do otimismo, do pensamento positivo. Só relatar, está ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Olha, relatar, por exemplo, quando eu fui estudar agora no doutorado na UFPB, as preocupações que um determinado servidor do programa de pós-graduação teve comigo. Saiu comigo andando e disse, e aí qual o problema que tem aqui nesse corredor, por exemplo? Aí ele disse, olha, porque tem cadeira de um lado, tem cadeira do outro, tem extintor aqui, tem um balde de lixo lá. E ele foi e ajeitou, passou tudo para um lado só. E a partir daí eu já sabia, só andar por um lado que não vai ter obstáculo. Quer dizer, boa vontade não faz mal a ninguém, porque se a gente ficar, vai ter que adaptar tudo até, depois que fizer isso, é que o aluno com deficiência vai poder entrar. Isso vai demorar muito, não é verdade? Então a gente tem que ter essa disposição, essa iniciativa, né, como se diz, esse protagonismo de ir adaptando o que se tem para garantir essa inclusão. Doutor, a gente estava falando aí agora há pouco da forma como as pessoas enxergam a pessoa com deficiência. Muitas acham que é uma doença, né? Quando vê, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, né? Uma pessoa com uma paralisia, só com uma paralisia, porque não anda e tudo mais, acha que é logo que é uma doença, né? Aí chega e faz, ele é doentinho, né? Coitadinho do bichinho, né? Tadinho. E eu percebo que nas mães isso causa uma revolta, né? Exatamente. Porque elas sabem que, na verdade, não é assim, né? Exato. E essa é uma grande questão. Quando você... primeiro, quem estuda isso sempre destaca, ninguém pode... fulano tem um problema físico, ou um problema de visão, ou um problema intelectual ou mental, e a partir daí já estabeleceu que a pessoa é capaz ou não é capaz de fazer. As pessoas padronizam. Se é cego, não tem que estudar, vai ter dificuldade. Se tem alguma paralisia no corpo, aí como é que vai conseguir isso? E isso não é assim. Eu quero dar só me colocar como exemplo nisso. Eu fiz a seleção do doutorado e do mestrado, assim, e eu não disputei uma vaga, assim, não era uma cota para pessoa com deficiência. Eu disputei, como todos os outros, as vagas que todos estavam disputando, porque na época o programa não reservava vagas para alunos com deficiência. Veja só, o que eu tive de apoio? Eu precisava de alguém para escrever, né? E aí, tá ouvindo bem? Estamos ouvindo. E aí, veja só, alguém escreveu para mim, uma mestranda que estava lá, foi auxiliar, e aí, fora isso, a outra prova era oral, falei e tal, deu tudo certo. Eu passei em primeiro lugar na minha linha de pesquisa. E veja só, isso não quer dizer, né, que mas todos, mas ele é cego e conseguiu isso e tal. Mas veja só, outras pessoas na mesma condição, tem um problema de visão, pode até necessitar da vaga. Nós dizemos a vaga, a reserva de vaga é para aquele que precisa. Mas acontece muito, pessoa mesmo tendo um impedimento físico, sensorial, e mesmo assim alcançar, ser exitoso sem a reserva de vagas.
Temos casos de concursos públicos que isso acontece. Então, a grande lição é não se deve padronizar. Ah, fulano tem um problema de visão, fulano tem uma paralisia, fulano tem, seja lá qual o problema, e a partir daí já transformar, imaginar que essa pessoa é incapaz. E isso como se diz, isso é um preconceito, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Isso é o que a gente chama de barreira atitudinal. As atitudes das pessoas negativas, né? A visão negativa das pessoas, em geral, com relação às pessoas com deficiência. Tem aqui algumas falas, doutor, das pessoas. Vou repassar aqui para você o seguinte, olha. A Jomara está dizendo, a questão das pessoas com deficiência precisa avançar mais. Por exemplo, mães de crianças com deficiência têm muita dificuldade de conseguir assistência odontológica e são pessoas que sofrem muito porque não têm essa assistência. Olha, Sidney, primeiro, estava aqui escutando você fazendo referência às pessoas que estão assistindo, muita gente conhecida, gente amiga, né? Gente da minha história de vida. Muito feliz, muito grato com a participação de todas e todos, e dizer o seguinte, nessas reivindicações de efetivação de direitos das pessoas com deficiência, entendendo que as pessoas com deficiência têm todos os direitos que as demais pessoas. Está tudo bem aí no som? Tudo bem. Tudo bem, mas veja só, com um detalhe, é preciso que, para que esses direitos sejam realmente garantidos, que sejam adotadas medidas diferenciadas, né? É o que nós chamamos exatamente de discriminação positiva, o tratamento diferente que se contrapõe, que supera a discriminação negativa, que a discriminação negativa é a exclusão, né? Fulano é incapaz, inválido, fulano é doentinho, fulano tem doença desde que nasceu, por aí vai. E a discriminação positiva fulano tem algum impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e por isso ele precisa ser tratado de modo diferente para que possa ser incluído em qualquer ambiente, seja na saúde, seja na educação, seja na área do trabalho, seja no ambiente cultural, seja em qualquer lugar. E ainda que a família entenda que aquela pessoa ela tem diferenças, ela demanda alguma necessidade especial, mas que é possível que ela seja incluída em qualquer ambiente. Então, essa atitude positiva. E aí, o que nós estamos agora propondo com a nossa tese ao Ministério Público, aos gestores, ao judiciário, à sociedade de uma maneira geral, é exatamente o seguinte, que a gente supere essa fase de vamos resolver aquele probleminha daquele específico local. Não, vamos estabelecer medidas abrangentes que assegurem realmente a acessibilidade em todo o canto, não especificamente naquele estacionamento, naquela agência bancária. Você sabe que nós temos uma história, né, de acessibilidade aqui em Caicó, na atuação da promotoria, na área da saúde, na área da educação, uma atuação mais abrangente, entendendo como um problema estrutural, né, um problema que deve ser enfrentado em todos os locais. Então, a ideia agora que nós estamos levantando é essa. Muito bem. Tem aqui uma fala que eu disse até que ia fazer, que eu ia tratar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Mas tem uma pergunta aqui da Rafaela Cosme. Doutor Vicente, na sua opinião, a legislação brasileira tem avançado satisfatoriamente no tocante aos direitos das pessoas com deficiência? Boa noite, doutora Rafaela Cosme, autoridade, viu, advogada, autoridade na área de direito previdenciário, viu, Sidney? E aí, reconhecida no Brasil todo, não só aqui em Caicó. Isso é importante deixar registrado, viu?
Doutora Rafaela, o grande problema, e é isso que nós dizemos na nossa tese de doutorado, é que nós estamos vivendo com dois tipos de definições dentro do direito, dentro da legislação, de pessoas com deficiência. Por quê? Porque até 2001, o direito no Brasil tratava as pessoas com deficiência como pessoas doentes, incapazes, inválidas. E a partir da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, que é uma convenção no direito brasileiro como normas constitucionais, foram aprovadas pelo Congresso Nacional como se fosse uma emenda ao texto da Constituição. E qual é o problema? Nessa definição, nessa convenção, as pessoas com deficiências, elas são definidas, como eu disse, a partir de uma compreensão biopsicossocial, ou seja, a pessoa tem um impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial, e em razão dos obstáculos que ela encontra no ambiente, ela é uma pessoa com deficiência. Neste momento, o Executivo Federal nomeou um grupo de trabalho que está estabelecendo os critérios para a avaliação das pessoas com deficiência. Então, a questão que coloca esse grupo de trabalho, ele vai estabelecer de avaliação, né, vai dizer quais são os critérios para dizer quem é e quem não é pessoa com deficiência. A partir de uma perspectiva igual à doença, ou entendendo que deficiência resulta de um impedimento, né, da pessoa em interação com o ambiente. O resultado desse grupo de trabalho, né, que o Executivo vai posteriormente estabelecer através de um decreto, as pessoas vão ser avaliadas a partir destes critérios aqui. Para que essa avaliação? Para saber se a pessoa tem direito à aposentadoria, à previdência social, à assistência à saúde e a tudo, né? À cultura, ao esporte, ao lazer. Então, essa é a questão do momento, e é por isso que nós estamos repetindo por diversas vezes que é importante que se entenda que desde 2008 no Brasil, deficiência não é mais igual a doença. Certo, Sidney? Ok, doutor. Deixa eu ver aqui outra questão, olha aqui. Eu tinha dito que ia falar sobre essa situação. Deixa eu ver aqui, pronto. A Paloma Letícia está dizendo aqui, isso mesmo, ela concorda. E muitos alunos com deficiência auditiva se desmotivam dos estudos por estarem apenas ocupando cadeiras nas salas de aula. Exato. É aquele caso que eu dei como exemplo lá da escola de Natal, né? Nós temos, existe no mundo todo hoje, em vários países, uma ideia diferente de inclusão educacional, que se chama, um termo, uma expressão nova, desenho universal para aprendizagem. É uma coisa que está chegando aí, mas que já existe em alguns lugares no Brasil, já se está discutindo, mas que tem caminhado muito na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, que é o seguinte: a escola tem que assegurar a interação de todos os alunos. Então, tipo essa estratégia que eu dei o exemplo dos alunos lá de Natal. A escola ensina a língua de sinais a todos os alunos. Em razão disso, ele consegue interagir com o colega que tem uma deficiência, ou seja, realmente surdo, né? Isso possibilita essa interação. E isso ocorre com outras necessidades especiais, com o cadeirante, com aquele que tem uma série de outras demandas, peculiaridades, características. Então, a ideia é essa. A escola, ela tem que isso é aquela ideia. Antigamente, a pessoa com deficiência tinha que estudar numa escola especial.
diferente da de todo mundo. E hoje não, a ideia é que estude nas escolas, em qualquer escola, e tenha o apoio, né? E tenha aquele suporte, aquilo que for de diferente também tenha, mas que interaja no ambiente, né, naquela escola que nós chamamos de escola comum, em qualquer local. Por quê? Porque, Sidney, particularmente, o que ocorria quando nós só tínhamos escolas especiais é que era só aquela primeira instrução. Não vai ser, como é que você vai construir uma universidade só para alunos com deficiência, né? Quando, na verdade, nem o ensino universitário nem é ainda para todos. É mais fácil que se a escola consiga atender a todos, a gente tem uma escola para cada tipo de aluno, idade especial de um aluno. Do ponto de vista até econômico, né? Questão de que é preciso que todos convivam juntos até para entender que é possível e que, de fato, as pessoas, todos nós somos diferentes uns dos outros. Né? Uns têm mais facilidade, outros têm menos. Em mil uma coisa, né? Às vezes você é em matemática, não é em português, e por aí vai. Isso. O Ícaro Calil está dizendo aqui o seguinte: eu tenho daltonismo e tive que me impor no exame oftalmológico para a carteira de motorista. Disse o seguinte: o trânsito tem que se adaptar à minha necessidade. Na verdade, os equipamentos exatamente urbanísticos e tal, de trânsito, tá, que asseguram a mobilidade, eles têm, de fato, ser concebidos, como eu disse, né, de maneira universal. Sobre aquela situação, né, do aluno com surdez, por exemplo, ficar só sentado, ocupando uma cadeira na sala de aula, né? Por exemplo, meu filho tem paralisia cerebral. Quando foi para ir para a escola, ano passado, aí houve uma reclamação, né, da diretora, dizendo: mas seu filho vai estudar mesmo esse ano? Porque ano passado ele faltou a metade do ano. Aí eu disse: olha, eu falei: olha, ele faltou a metade do ano porque a profissional que estava acompanhando ele teve que se ausentar, porque foi ganhar neném, essa coisa toda, e não tinha outra profissional. Então, se ele viesse para cá, ele ia só ocupar uma cadeira. Esse ano vai ter uma profissional, porque se não for, ele também não vai vir. Entendeu? Enquanto não tiver a profissional que o acompanhe. Exatamente. Isso só prova, Sidney, o que eu tenho dito. O problema não está exclusivamente na pessoa com deficiência, no aluno, no trabalhador, e sim no ambiente. Se não se tem condições diferenciadas, obviamente que as pessoas com deficiência não poderão ser incluídas, né? Estarão excluídas do ambiente, seja ele qual que for o ambiente, seja ele na escola, seja ele quando precisa ir numa instituição pública ou em qualquer lugar. Então, o ambiente tem que ser realmente adaptado para atender a todos. E é isso que se fala, né, do desenho universal de ambientes, produtos e serviços. Tudo deve ser concebido, planejado para atender a todos. E não a uma espécie de padrão que não representa todos, que só representa uma parte.